Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, retomando o assunto estudado na aula anterior, produtos notáveis, que é de grande importância. Continuaremos a retomar este assunto, produtos notáveis e fatoração, como parte integrante que antecede ao conteúdo que é muito importante no nono ano, que é equação de segundo grau. E para que a gente possa adentrar na parte de equação de segundo grau, que é um conteúdo que vocês não viram antes nas séries anteriores, só verão aqui a partir do nono ano, é necessário estar consolidado que vocês tenham aprendido produtos notáveis, como desenvolvê-los e também fatorar termos. Então segue aí a aula de hoje. Qual o significado de produtos notáveis? Produtos em matemática é o resultado de uma multiplicação. Quando eu multiplico termos, números, termos algébricos, o resultado dessa multiplicação se chama produto. E notáveis é porque é aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Então, o significado de produtos notáveis é isso. Produtos é o resultado de uma multiplicação e notáveis é essencial e importante. Então, produtos notáveis são expressões algébricas resultantes de uma multiplicação que tem uma forma geral para a sua resolução. Então veja aí, nós vimos na aula anterior que eu posso ter a seguinte situação: produto da soma pela diferença de dois termos. Para identificar direitinho esses dois termos, a gente analisa assim, ó. Dois termos, a gente pode representar esses dois termos como A e B. O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. A soma desses termos, se os dois termos é A e B, a soma desses termos poderia ser escrita da seguinte forma: A mais B. A diferença desses termos poderia ser escrita A menos B. E o produto da soma pela diferença é A mais B vezes A menos B. Ok? E como é que se resolve quando eu tiver uma situação como essa, o produto da soma pela diferença de dois termos? Vamos fazer aqui em cima, ó, esse exemplo aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Eu tenho um produto da soma de dois termos. Quem é a soma? A soma é A mais B, que multiplica. Quem é a diferença de dois termos? A menos B. Toda vez que eu tiver os mesmos termos, que eles se diferenciam apenas porque um é a soma e o outro é a diferença, um é mais e o outro é menos, não precisa aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Você vai fazer essa regra específica. O primeiro vai multiplicar pelo primeiro e o segundo vai multiplicar pelo segundo, fazendo jogo de sinais. Só isso, professor? Sim. Isso você só pode fazer quando tiver o produto da soma pela diferença. A vezes A é A ao quadrado, faz o jogo de sinais, mais e menos é menos, e B vezes B é B ao quadrado. Compara aqui este resultado com o que tem lá embaixo, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado. O produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sempre vai ficar dessa forma. Veja aí o exemplo a seguir. Eu tenho 2x mais y ao quadrado, que multiplica 2x menos y ao quadrado. Ok? Vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho o produto da soma pelo produto da diferença. Vamos escrever novamente lá em cima, ó. Eu tenho 2x mais y ao quadrado, que multiplica 2x menos y ao quadrado. Quadrado da soma, não é? Produto da soma pela diferença. A regra vai ser primeiro com primeiro, segundo com segundo. Primeiro com primeiro, 2x vezes 2x. Primeiro multiplica os números. 2 vezes 2 é 4. E x vezes x, repete a base e soma os expoentes.
x vezes x, x ao quadrado. Faz o jogo de sinais, mais e menos, menos. Y ao quadrado vezes y ao quadrado, repete a base e somos expoentes. Y ao quadrado vezes y ao quadrado, 2 mais 2, 4. Compare aí o resultado com o que tem lá embaixo, ó. 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora vamos rever o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Quem seriam os dois termos? Eu chamaria o primeiro termo de A e o segundo termo de B. Os dois termos é A e B. A soma desses termos seria representada por A mais B. O quadrado dessa soma seria A mais B ao quadrado. E o produto seria A mais B vezes A mais B. Então, A mais B vezes A mais B é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Vamos escrever aqui em cima, ó. A mais B ao quadrado. Vamos resolver essa questão usando a fórmula. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A. Quadrado do primeiro termo fica A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo é A, sempre é o 2, que multiplica o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é B. Mais o quadrado do segundo termo, que é B ao quadrado. Compare aí essa resposta com o que tem lá embaixo, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, 2AB, mais B ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Veja o exemplo abaixo. 3A mais B ao quadrado elevado ao quadrado, ó. 3A mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Vamos escrever lá em cima. 3A mais B ao quadrado, fecha o parênteses, elevado ao quadrado. Seguindo a regra, ó, quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, 3A, abro o parênteses, eu coloco 3A, fecho o parênteses e elevo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo é 3A, vezes o segundo termo, B ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, abro parênteses, o segundo termo é B ao quadrado, que vai ficar elevado ao quadrado, ok? 3A elevado ao quadrado, tanto o 3 como o A está elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, e o A ao quadrado é A ao quadrado. Mais 2 vezes 3A vezes B ao quadrado, multiplica os números. 2 vezes 3, 6. A vezes B ao quadrado, só faz juntar. AB ao quadrado. Mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Repete a base. Potência de potência. Multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Agora compara a resposta com o que tem lá embaixo, ó. 9A ao quadrado mais 6AB ao quadrado mais B elevado à quarta. Agora vamos ver o quadrado da diferença de dois termos. Quem seria esses dois termos? O primeiro termo A, o segundo termo B. Os dois termos A e B. Qual seria representada a diferença dos termos? A diferença é a subtração dos termos. A menos B. O quadrado da diferença é A menos B ao quadrado. E o produto é A menos B vezes A menos B. Vamos escrever lá em cima. A menos B elevado ao quadrado. É o quadrado da diferença de dois termos. Fazendo a regra, quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é A ao quadrado. Quando o sinal for menos, o primeiro é menos e o último é mais. Sempre vai ser o 2 que multiplica o primeiro termo, que é A, que multiplica o segundo termo, que é B, mais o quadrado do segundo termo, B ao quadrado. Veja essa resposta comparando lá embaixo, ó. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B
ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver aqui um exemplo. 2a menos c elevado à quarta elevado ao quadrado. Vamos escrever aqui, 2a menos c elevado à quarta elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2a. Abre o parênteses, coloca 2a elevado ao quadrado. Como é diferença, o sinal é menos, o primeiro é menos. 2 vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é c elevado à quarta, mais o quadrado do segundo termo. C elevado à quarta, fecha o parênteses, elevado ao quadrado. 2a elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. A elevado ao quadrado é A ao quadrado. Menos 2 vezes 2, multiplica os números primeiro, é 4. A vezes C elevado à quarta, só faz juntar. AC elevado à quarta, mais C elevado à quarta elevado ao quadrado. Repete a base, que é C, e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, compara as respostas. 4a ao quadrado menos 4ac elevado à quarta mais c elevado à oitava. Então, pessoal, após assistir essa recapitulação sobre como desenvolver produto notável, né? Tanto o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos. Então, as orientações didáticas que eu vou passar para vocês é o seguinte. Por que eu vou passar uma atividade complementar do livro? Porque o objetivo dessas atividades é que fiquem e utilizem os produtos notáveis estudados até aqui, bem como simplifique as expressões algébricas que envolvam tais produtos notáveis e outros conhecimentos já adquiridos. Para que os alunos compreendam a denominação produto notável, é preciso que eles identifiquem que há uma regularidade nesses produtos. Para isso, orientar os alunos a fazerem alguns exercícios, usando primeiramente a propriedade distributiva, antes de utilizar os produtos notáveis. No item A da atividade 1, que vem a seguir, que eu vou propor para vocês do livro, por exemplo, podem fazer assim. Lá vai ter assim, 8x mais 1 que multiplica 8x menos 1. O que é que a gente identifica? Que eu tenho aí o produto da soma pela diferença. Eu tenho os mesmos termos, só muda o sinal. Um é soma, o outro é diferença. Toda vez que aparecer uma situação como essa, você vai multiplicar da seguinte forma. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, fazendo jogo de sinais. Mas, professor, e quando tiver sinais iguais? Mais, menos, menos, aí você vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Mas quando tiverem valores opostos, o produto da soma pela diferença, tem os mesmos termos, só muda os sinais, um é mais, outro é menos, aí você vai multiplicar primeiro com primeiro e segundo com segundo. Então essa é a atividade que vai ser proposta para vocês do livro de vocês. Essa atividade ela está lá na página 67 e as questões que eu vou propor para vocês é a questão 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Está aí minimizada aí a atividade. Então, na questão 1, eu vou pedir que vocês façam da letra A até a letra F. Só é para fazer a letra A até a letra F. Não precisa fazer a G, H, I, a J, não. Então, vocês vão fazer a primeira questão, da letra A à letra F, a segunda questão e a terceira questão. Então, tá aí, pessoal. Essas atividades complementares, na página 67, questões 1, letra A, letra B, letra C, letra D e letra F, e as questões 2 e 3.
Então tá aí, pessoal, essas são a proposta de atividades complementares do livro didático de vocês, na página 67, questão 1, a letra A, B, C, D e F, e a questão 2 e 3. Vocês vão copiar e vão enviar a devolutiva dessa atividade no meu privado do WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e continuaremos firmes, estudando mesmo de forma remota, até tudo isso passar e vai passar. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.